Fala galera, belezinha? Depois de mostrar os 5 gols mais bonitos do Diego Souza com a camisa do Palmeiras, nessa novela interminável do futebol brasileiro, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu enfim tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu quero chegar logo a 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E o capítulo de hoje coloca frente a frente as duas maiores equipes de Minas Gerais. E por um lado eu não ficar triste, chateado que eu tô de azul, o cabelo é preto. Como eu ia dizendo, as duas maiores equipes de BH, que recentemente decidiram a Copa do Brasil e conquistaram vários títulos nacionais e internacionais. Trata-se do clássico mineiro entre Galo e Raposa, Atlético e Cruzeiro. Cara, hoje é dia de uma das maiores rivalidades desse Brasilzão de meu Deus. É uma rivalidade fodida que pra mim vive o seu auge. Mais ainda que a década de 70, quando o Galo ganhou o Brasil e o Cruzeiro beliscou uma liberta. Esse é o momento da dupla mineira. E eu não vou enrolar mais, vamos aí logo contar como é que surgiram as equipes e como é que começou essa rivalidade. Bom, o primeiro a surgir foi o Galo, nascido no dia 25 de março de 1908, criado por um grupo de estudantes mineiros. E só 13 temporadas depois, no dia 2 de janeiro de 1921, é que veio o Cruzeiro, criado por desportistas da colônia italiana de Belo Horizonte, com o nome de Palestra Itália. E o primeiro jogo entre eles aconteceu logo depois, em abril de 1921, num amistoso que terminou com a vitória do Palestra por 3-0. E até aí tava tudo normal. O Galo disputava a hegemonia do estado desde 1915 com o América. Disputava, porque o Atlético até conquistou o primeiro título da era amadora do Campeonato Mineiro de 1915. Mas depois só deu o coelho, que levou as edições de 1916 até 1925, o famoso Decacampeonato. Aí em 26 o título foi dividido pela dupla de Minas, Atlético e Palestra Itália, e depois disso eles passaram a se alternar no topo do estado, com um pequeno destaque para a temporada de 1929, que ficou marcada pela maior goleada até então do confronto, aquele histórico 9-2 para o Atlético. Já entre as décadas de 30 e 40, quando o Campeonato Mineiro entrou em sua fase profissional, o América deu lugar ao Vila Nova naquele posto de clube carrasco dos grandes, que prejudicava lá, atrapalhava a vida de Atlético e Cruzeiro. Só pra lembrar, o Palestra Itália já tinha virado Cruzeiro nessa época. E foi tudo indo numa boa. Uma hora o Atlético embalava e emplacava uma sequência de títulos, outra hora era o Cruzeiro que fazia isso. Mas a história do duelo, junto com a rivalidade do clássico, começou a mudar em 1956, no Campeonato Mineiro, quando o título estadual foi mais uma vez dividido entre eles. O Mineiro de 56 foi disputado por 10 equipes em 2 turnos distintos de pontos corridos, onde os campeões de cada turno se enfrentavam numa decisão final. Aí no primeiro turno, Galo e Cruzeiro terminaram com a mesma pontuação, exatamente a mesma campanha, mesmo número de vitória, empate e derrota. Com isso foi preciso uma espécie de final desempate, numa melhor de 3, onde o Galo levou a melhor, vencendo 2 partidas e perdendo uma. Aí no segundo turno deu a equipe celeste de forma disparada e a dupla Galo e Cruzeiro se reencontraram na decisão do campeonato. No primeiro jogo, empate em 1-1. No segundo, nova igualdade, agora em 0-0. E no terceiro jogo, vitória atleticana por 1-0. Ou seja, título do Galo, certo? Só que não, porque antes do terceiro jogo da decisão, o Cruzeiro acionou o TJD de Minas Gerais, alegando que um jogador do Atlético Mineiro, chamado Laércio na época, ele estava com uma situação irregular, sem apresentar o certificado de dispensa do exército, então os pontos conquistados pelo Galo no segundo jogo estariam inválidos. Aí um pouco antes desse terceiro e decisivo duelo, o TJD julgou o caso e decidiu botar a culpa desse erro pela irregularidade do jogador para a Federação Mineira e não para o Atlético, dando então sequência no jogo, deixando decidir normal. Aí aconteceu o jogo, o Galo ganhou, beleza, só que 3 anos mais tarde, já em 59, o Cruzeiro foi lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD,
e ganhou a causa. Com isso, os problemas se voltaram à Federação Mineira, que tinha dado uma ideia inicial de fazer uma quarta partida, e aí quem ganhasse definitivamente era o campeão. Só que o Galo não aceitou, né, ele já tinha sido campeão, alegando que as equipes eram completamente diferentes do que de 56. Com isso, sabiamente, a Federação Mineira decidiu dividir o título, deixou Cruzeiro e Galo campeões de 56. Aí, muito espertos. Fácil decidir assim, né? Só que aí a relação entre eles começou a azedar e foi a partir daí que a rivalidade ficou foda. Depois disso, já nos anos 60, veio a Era Mineirão, com o estádio sendo inaugurado em setembro de 65, marcando uma virada no domínio do clássico. Até então o Galo tinha ampla vantagem no histórico de confrontos e tal, mas contando com um baita time, a equipe celeste conseguiu nada menos que 5 títulos estaduais seguidos, de 65 a 69, todos sobre o Atlético Mineiro. Sem contar que nesse meio tempo também esse puta timaço do Cruzeiro alçou voos mais altos e foi conquistar o Brasil em 66, batendo nada menos que o Santos de Pelé. E dessa data em diante, pelo menos um clube mineiro fez história a cada 5 anos no futebol nacional. Por exemplo, em 71, 5 anos depois de 66, foi a vez do Galo bater o São Paulo na final e levar o Brasileiro. Já em 76, de novo, 5 anos depois de 71, o Cruzeiro levou a sua primeira Libertadores, batendo o River Plate da Argentina. Aí, em 81, 5 temporadas depois, não teve nada de histórico ou especial, muito pelo contrário. As equipes começaram a amargar um período sem grandes ações, sem grandes conquistas, meio que ficaram coadjuvantes no cenário nacional e também no internacional. Aquele período de seca básica onde as equipes não conquistaram nada além dos estaduais. Só que isso daí parou na década de 90. Em 92 e 97 o Galo levou a Copa Comebol, antecessora da Copa Sul-Americana. Já em 97 e 98 foi a vez do Cruzeiro levar a Libertadores e a Recopa. Além, é claro, das Copas do Brasil de 93, 96 e 2000 pro lado azul. Aí com a sequência dos anos 2000, o Cruzeiro continuou lá no topo e o Galo foi literalmente caindo. Em 2003 veio a histórica tríplice coroa, com a Raposa vencendo o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E foi a partir daí, né, com o bi da Copa do Brasil, bi da Libertadores e o bi do Campeonato Brasileiro, que começou aquela história de que o Galo nunca é bi. Afinal, até hoje ele continua com só um brasileiro. E enquanto seu maior rival vivia o êxtase, né, porque há pouco tempo tinha conquistado tudo que podia imaginar dentro de seu país, o Atlético amargou o rebaixamento em 2005. Mas aí voltou logo no ano seguinte e começou a se reestruturar. Só que depois disso ainda teve mais um pequeno período em que as duas equipes voltaram a ser coadjuvantes, né, não conquistaram nada além do estadual, voltando a figurar como destaque no cenário nacional e internacional só em 2013. E olha que eles voltaram em grande estilo. Enquanto o Cruzeiro levou 2 brasileiros na sequência, 2013 e 2014, o Atlético Mineiro venceu a Libertadores e depois conquistou a Recopa e a Copa do Brasil. Detalhe, essa última competição sobre o maior rival. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é bem azul. Começando pelas conquistas nacionais, enquanto no Brasileiro e na Copa do Brasil a equipe celeste leva a grande vantagem vencendo por 4-1 e 4-1, no Mineiro a vantagem é atleticana, 44-36. Sem esquecer da Série B alvinegra e da Tríplice Coroa Celeste. Agora, quando o assunto é título internacional, o Cruzeiro tem 2 Libertadores, 2 Supercopas e 2 Recopas, enquanto o Galo tem 1 Libertadores, 1 Recopa e 2 Copas Comebol. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor e vira preto e branco. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, já que existem 2 versões, uma do Cruzeiro e uma do Galo. Lá para os lados do Atlético dizem que são 499 clássicos, com 200 vitórias atleticanas, 167 cruzeirenses, além de 132 empates. Já na Raposa, são 481 duelos, com 183 vitórias alvinegras, 165 celestes, além de 132 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E olha que pra hoje eu bem que podia falar daquele gol de costas que o Fábio tomou. Campeão, e o Vanderlei aparece na cara do goleiro, bateu! Gol! Do Atlético! Vanderlei! Vanderlei
Fábio tava de costas pro gol, você vai ver o lance. Olha aí a jogada do Vanderlei. Ele tocou pro gol com o Fábio de costas. Ou até da final mineira de 1990, que o Cruzeiro saiu vencedor. Bem solto. Fechou o Gilson Jada. Por cima, Rômulo. Errou. Tá no Piro! Careca! Careca aos 11 minutos. Acabou! Cruzeiro! Campeão de 1990! Mas pra hoje eu vou fazer diferente, não vou falar de nenhum desses clássicos aí, vou falar de dois que realmente marcaram pro torcedor, né? Mais do que esses, porque esses aí marcaram pra caramba também, né? E sem enrolar mais, vamos aos jogos marcantes. E o primeiro jogo marcante que eu separei pra hoje envolve muita coisa numa partida só. Série B, rivalidade, goleada. O ano era 2011, temporada em que as equipes ficaram sem o estádio do Mineirão, que estava sendo reformado para a Copa do Mundo de 2014. E ele que foi o palco do 7-1 também, né? E enquanto a equipe celeste amargava a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com só um pontinho a mais que o Ceará, que era o primeiro time do Z4, o Galo já estava tranquilo, já não ia cair, também não estava brigando por mais nada. Só que restava uma coisinha em jogo pro último duelo, que foi justamente um Atlético e Cruzeiro. E o que seria? Poder dar o troco e rebaixar o maior rival. Era a hora da vingança. Era? Era. Mas na Arena do Jacaré, a Raposa engoliu o Galo. Logo aos 9 minutos, Roger abriu o placar. Cruzou na segunda trave, Roger, caixa! Gol! Depois, ainda no primeiro tempo, Leandro Guerreiro marcou o segundo, Anselmo Ramon fez o terceiro e ainda deu tempo de Fabrício marcar o quarto. E na etapa final o show continuou. Aos 11, o Wellington Paulista fez o quinto. Depois, Hever conseguiu fazer o gol de honra, mas antes do final, Everton fez o sexto. Fim de papo, massacre cruzeirense e permanência na Série A. E o troco do Galo veio 3 temporadas depois e em grandíssimo estilo, na decisão da Copa do Brasil de 2014. O Mineirão havia voltado e a dupla mineira estava dando show no maior torneio mata-mata do país. Nas oitavas, enquanto o Galo passou pelo Palmeiras, o Cruzeiro bateu o Santa Rita. Nas quartas, o Alvinegro atropelou o Corinthians e a Raposa passou apertadinho pelo ABC. E nas semis, o Atlético aplicou outra goleada, agora sobre o Flamengo, enquanto a equipe celeste passou pelo Santos. Até que ambos chegaram à primeira decisão nacional entre dois clubes mineiros. E depois de vencer o primeiro jogo no Horto por 2-0, o Galo foi muito confiante para o duelo decisivo, mas encontrou um Cruzeiro dividido entre o fim do Brasileirão, onde seria o campeão, e a decisão contra o seu maior rival. E quando a bola rolou, o Galo deitou, tendo seu gol do título marcado pelo artilheiro Diego Tardelli, já nos minutos finais da primeira etapa. Movimentação dentro da área, bateu de maneira diferente dessa vez o Dátolo, mais fechado, vem de trás o Marcos Rocha, ganhou, Dátolo cruzou de primeira, Tardelli! Gol! Diego Tardelli! É do Atlético! Não falta mais! Não falta mais o gol do artilheiro do Galo na Copa do Brasil! Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra entender, né, porque que eu disse lá no começo que as equipes mineiras vivem o auge no futebol. Eu acho que é um momento marcante pro estado e tudo mais. E também sem esquecer que hoje tem jogo, hoje tem clássico, Mineirão, 4 horas da tarde. Deixa nos comentários aí a sua opinião, né? O que você acha que vai ser do jogo, quem você acha que vai ganhar, que você vai empatar, sei lá. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, tem vídeo novo toda quinta também, né? Quarta e quinta no Facebook também. É isso aí, e semana que vem eu tô de volta.